Me apresentar também agora, né? Alguns irmãos não me conhecem, eu me chamo Eliésio Júnior, estou o venerável mestre da loja Mestre Gino Cunha, anfitriã desse encontro de hoje. Hoje nós estamos inaugurando essa série de palestras, conhecendo melhor os ritos maçônicos, e vamos iniciar pelo rito que a gente pratica, né, na nossa loja, é o rito mais praticado, como bem disse o irmão Mauro Lerai, o rito mais praticado em toda a América Latina, no Brasil também. Na próxima semana nós teremos, a partir de amanhã a gente já começa a divulgar, nos próximos 2, 3 dias a gente estará divulgando, na próxima semana a palestra será sobre o rito de York, nosso irmão Tarsis Valentim da Bahia e nosso irmão Lúcio Portela, que é o nosso grande secretário das Relações Exteriores, ministrarão essa palestra. Na semana seguinte já está confirmado também a palestra sobre o rito moderno, será ministrada pelo irmão Jorge Alberto do Piauí, irmão Mauro Lerai, mesmo que irá ministrar a palestra de hoje. E na semana seguinte a gente já tem confirmado também a palestra sobre o rito Schroeder, que também nosso irmão Luiz Carlos de São Luís, junto com o nosso irmão Mauro Lerai, irão conduzir também. E aí a gente está confirmando, à medida que cada semana a gente for realizando cada palestra, a gente vai divulgando a palestra da semana seguinte. De forma que os irmãos presentes estejam convidados a nos acompanhar nessa série de palestras sobre os ritos maçônicos. Mais uns 2 irmãos aqui pedindo, né, a orientação para entrar e tal. Então, os irmãos que ainda não se apresentaram, pode dizer o nome, oriente, a loja. Boa noite. Boa noite. Sou Odmilson, da loja Liberdade Teresinense, Teresina, Piauí. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Uns irmãos ainda entrando aqui. Pode ser. Estamos com 36 irmãos já presentes, né? O irmão que tem o número 207-172 aqui na tela, como é seu nome, meu irmão? Muita gente chegando. Legal. Beleza. Os irmãos que forem chegando agora, digam o seu nome, a loja e o oriente. E eu peço também que os irmãos deixem a sua apresentação aí no chat também, tá bom? Boa noite, já meus irmãos. Pode falar, meu irmão, pode se Boa apresentar. noite. Boa noite, meu irmão. Sou do Grande Oriente do Brasil. Convite aí do nosso venerável Mauro Lerai, no Oriente de Rio Branco, Acre. Seja bem-vindo, meu irmão. Há pouco me foi perguntado, meu irmão Eliésio, o irmão 207172 sou eu, Hermínio da Costa Veloso Júnior, Oriente de Pedreiras, loja Gonçalves Leite, número 20. Repita seu nome, por favor, meu irmão. Benemérita loja. Hermínio. Hermínio da Costa Veloso Júnior. Loja Gonçalves Ledo. Número 20, Oriente Pedreiras. Obrigado, meu irmão. É o 207172. Ok, já peguei aqui. Obrigado. Meu nome é Fábio Mendes Macedo, tá? Tudo bem, meu irmão. Fábio. O irmão falou a loja, Fábio.
Grande Oriente do Brasil, a loja Barão do Rio Branco. Onde é? Barão do Rio Oriente. Branco, 2441, Oriente de Rio Branco, Acre. Ah, tá. Obrigado, meu Bem, irmão. seja bem-vindo, meu irmão. Vamos lá, meu venerável mestre Liésio. Acho que agora Muito a gente bem. pode começar. Já são Meus irmãos, nós já estamos aí com 38 irmãos na Ainda há irmãos sala. aqui para colocar o nome. Meu venerável pega depois aí no chat. Tá? Eu copio, eu baixo Tá, aqui pronto. o resumo do chat e lhe envio, tá bom, meu Ok, me irmão? passa. Tá, obrigado. Os irmãos que forem entraram mais 3 irmãos agora e não se apresentaram, né? Vamos se apresentar aí ligeirinho, o nome, Oriente e a loja, meus irmãos. Irmão Otto Tenório. Loja Gonçalves, número 20. Seja bem-vindo, meu irmão. Irmão Sérgio. Boa noite, meus irmãos. Irmão Murilo Dória, do Oriente de João Pessoa, loja Fidelitas, número 47 da Grande Loja. Seja bem-vindo, meu irmão. Irmão Sérgio ia se apresentando aí. Pois não, meu irmão. Prossiga. Costa Soares, Oriente da cidade do Maranhão. Loja de Gino Cunha. Muito bem, seja bem-vindo, meu irmão. Irmão Mauro Lerai, você está com a palavra. Obrigado, meu venerável mestre, meu irmão Eliésio, da loja Mestre Gino Cunha, número 23, jurisdicionada, grande loja maçônica do estado do Maranhão. Saúdo, nesse momento, também todos os veneráveis mestres aqui presentes, o eminente grão-mestre adjunto da grande loja maçônica do estado do Piauí, que está presente, os delegados, o grão-mestre aqui presente, sobretudo da jurisdição da grande loja maçônica do estado do Maranhão, o juiz eleitoral do GOB aqui presente e demais autoridades maçônicas. Quero agradecer aos irmãos. Nós temos irmãos aqui de 9 estados diferentes presentes: Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e Acre. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pelas suas presenças. Agradeço também o venerável mestre, meu irmão Eliésio, pelo convite de deferência. Eu só vou pedir, meu venerável, que as pessoas, de fato, desliguem o microfone um pouquinho, porque tem alguém que, eu não sei se é um ventilador, alguma coisa que está comprometendo o áudio, alguém que está com o microfone ligado ainda. Esse que resolveu, né? Resolveu, melhorou. Tá? Meus amados irmãos, eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Eu só peço uma confirmação oral aí, porque eu vou compartilhar a tela cheia, eu já não vou mais conseguir ver o chat. Né? Então, eu peço aí que o nosso venerável, nosso irmão Eliésio, me confirme se a tela está sendo visualizada adequadamente por todos. Conseguem ver aí, meu venerável? Compartilha aí. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Beleza? Ótimo. Pois bem, meus irmãos, então vamos começar o nosso bate-papo de agora, né? Não tenho pretensão de ensiná-los, mas sim de incitá-los a refletir, a pesquisar, incentivá-los a investigar. Afinal de contas, esse é um dos princípios da nossa ordem, né? A gente vai falar sobre o rito escocês, mas, obviamente, eu não vou me ater aqui sobre o rito escocês antigo e aceito do ponto de vista dos seus sinais, toques, palavras, seu simbolismo ou das suas instruções, nada disso, tá? A gente vai conhecer um pouquinho melhor o rito, talvez sobre aspectos que não são discutidos muito dentro das lojas, né? E até por isso a maioria dos irmãos acabam desconhecendo um pouco sobre o rito escocês em alguns aspectos, tá? Para quem não me conhece, tem muitos irmãos na loja, né? Eu atualmente sou o venerável mestre da loja Ostleaf, número 65, jurisdicionada, a grande loja maçônica do estado do Maranhão. A loja funciona no Rito Schrader, né? A primeira loja do Rito Schrader no estado do Maranhão, jurisdicionada a qualquer potência que seja. Aliás, eu quero, inclusive, fazer uma menção importante que nós temos aqui membros de 3 jurisdições, 3 potências diferentes, né? Nós temos tanto membros do GOB, quanto membros da CMSB, quanto membros da Comab. Isso também é muito importante, que nós nos congressemos e nos relacionemos entre si, independente de alguns estados não terem tratado de intervisitação, né? Também sou duplo filiado na minha loja mãe, que é a Divina Luz, número 39,
que é uma loja do Rito Escocês, Antiga e Aceito, que foi onde eu nasci há mais de 10 anos atrás, onde fui venerável pela primeira vez. Sou membro e primeiro vigilante da loja de estudos e pesquisas aqui na jurisdição da grande loja maçônica do Estado do Maranhão, que é a loja de estudos e pesquisas Adelman de Jesus França Pinheiro, número 99, e sou membro correspondente da loja de estudos e pesquisas Dom Bosco, número 33, a loja que tem como venerável atual nosso irmão Kenio Ismail, lá do Oriente, do Distrito Federal. Também sou o grande secretário de Relações Exteriores adjunto aqui da jurisdição, né, do Estado do Maranhão, e atuo aí nos graus superiores, tanto no Rito Escocês quanto no York, enfim, atuando bastante aí, seja no capítulo, no conselho críptico, seja nos graus do Rito Escocês superiores também, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Rito Escocês a partir de 4 pontos para ficar didático, tá, meus irmãos? Então, nós vamos falar um pouquinho das origens do Rito Escocês, talvez isso seja o ponto mais sensível, porque é o que menos se estuda dentro das lojas. Tem irmãos que não sabem sequer por que ele tem esse nome Rito Escocês, outros dizem que ele tem esse nome Rito Escocês porque ele é lá da Escócia, né? Então, assim, tem muitas dúvidas sobre a origem do Rito Escocês e, sobretudo, sobre os Supremos Conselhos, que aqui no Brasil, de maneira esdrúxula, nós temos 2, né? Algo seria triste se não fosse cômico. Depois nós vamos falar um pouquinho das características desse Rito Escocês, né? Algumas características que talvez alguns irmãos não tenham percebido. Vamos trazer um ponto muito, muito singular dessas características do sincretismo do Rito Escocês, para a gente falar hoje, que é o pentalfa, algo que passa, de repente, despercebido, né? Mas que é um elemento aí muito distinto dentro do Rito Escocês. E, por fim, para finalizar, eu vou trazer uma reflexão importante que nós precisamos fazer, não só sobre o Rito Escocês, mas sobre qualquer rito que pratiquemos, né? Sobre qualquer tipo de empreendimento maçônico que formos fazer, independente da jurisdição, do local, do rito ou de qualquer outra coisa. Beleza, meus irmãos? Quero pedir a vocês também que a qualquer momento, qualquer irmão quiser complementar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, mesmo que seja durante a apresentação, o irmão pode ficar extremamente à vontade. Basta ligar o áudio, pedir licença e fazer um complemento, uma pergunta, enfim. Tá, meus irmãos? Aqui a troca vai ser muito mais importante do que simplesmente ouvir o que o irmão Mauro Lerai tem a falar. Beleza? Então eu quero combinar isso com vocês, até para que não pareça um monólogo, né? Eu me vendo aqui na tela e falando com vocês e tanta gente de tantos lugares do Brasil diferentes não estejam participando. Acho que a gente perde com isso. Então, se os irmãos quiserem colaborar, falar, perguntar, fiquem muito à vontade. Eu tenho certeza que o venerável mestre, irmão Eliésio, que está conduzindo essa reunião, também não se oporá a isso, muito pelo forma alguma. Beleza, meus irmãos? Então, vamos começar um pouquinho pelo ponto mais sensível e talvez mais importante que a gente tenha que discutir um pouquinho, que são sobre as origens do Rito Escocês, né? Alguns fatos históricos, porque na maçonaria, infelizmente, falta muito pouco historicidade, né? Tem muito pouco estudo factual. Muita gente faz muita coisa durante muitos anos e fala coisas sem saber ao menos de onde veio, por quê, né? E não se preocupa em, de fato, investigar se aquilo tem procedência, qual é a procedência e quem valida essa procedência, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns fatos que vão nos ajudar a entender um pouquinho as origens do Rito Escocês Antigo e Aceito. Eu começo, inclusive, com uma pergunta retórica, né? Afinal, de onde vem o Rito Escocês Antigo e Aceito? Alguns dizem que vem da Escócia, outros dizem que vem da França e muitos dizem que vem dos Estados Unidos, né? Porque, como nós vamos ver, e a maioria aqui sabe, todos são praticantes, ou pelo menos foram no Rito Escocês em algum momento, né, do nosso Supremo Conselho lá de Charleston, nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Então, essa pergunta, apesar de ser uma pergunta relativamente simples, né, de onde vem o Rito Escocês Antigo e Aceito, eu arrisco a me dizer que mais de 90% dos maçons no Brasil não sabem responder essa pergunta, tá? Então, a gente vai começar por ela e, a partir dela, a gente vai ver uma pequena timeline, aí, uma linha do tempo sobre o que aconteceu para justificar essa resposta, tá, meus irmãos? Vamos lá. A resposta é dos 3, tanto da Escócia, quanto da França, quanto dos Estados Unidos. Afinal de contas, a gente está falando de origem, né? E as origens, elas vão se construindo no passar do tempo, se complementando, ganhando corpo, né? De alguma maneira se modificando, e a gente vai precisar conhecer o porquê que a resposta ideal seria dos 3,
por que a resposta ideal seria relativa, ou dependendo do contexto histórico, em qual momento da história a gente esteja se referindo, tá bom? Eu vou começar essa linha do tempo, vou mostrar uma imagenzinha aí, ó, inclusive da Escócia para a França, da França para os Estados Unidos, até virar o que a gente veio hoje, né? Eu botei aí a flâmula e o brasão dos Stuart, depois símbolo inicial da água bicéfala lá do rito de Heredon, até chegar no símbolo que nós temos hoje do rito escocês antigo e aceito, do Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo e aceito, tá? Antes, porém, meus irmãos, eu vou fazer um adendo até para a questão de nivelamento, tá? Rito, galera, no simbolismo, só se fala no Brasil. Em qualquer parte do mundo que nós vamos falar de ritos, de escala de graus, nós estamos falando sempre de graus superiores. No simbolismo, a maior parte das lojas no mundo, elas não falam em nenhum tipo de rito, eles trabalham crafts, né? Seja nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem 60% dos maçons no mundo, em mais de 2 milhões de maçons, né, que lá eles trabalham nas Blue Lodges, né, o monitor de web. Apesar da gente ter o rito York americano, que a gente chama, eles mesmos não reconhecem como rito, eles trabalham craft, lá no simbolismo. O rito é só a partir do grau 4, e aí eles têm o York e o escocês, por exemplo, muito utilizados lá. Se a gente for para a Inglaterra, a UGLI lá e qualquer outra jurisdição, na Escócia e Irlanda, eles trabalham crafts também, eles trabalham monitores. Mesmo na Alemanha, se a gente for falar do Rittschreider, por exemplo, que nem é o rito mais praticado lá na Alemanha já hoje, o Rittschreider, no simbolismo, na verdade, ele é um ritual, né? Ele nem tem graus superiores, ele é um craft maçônico, né? Uma ferramenta de trabalho. Então, a própria palavra rito, ela sempre é associada globalmente aos graus superiores. Tá? Mas aqui no Brasil é que se tem essa mania histórica, cultural, que talvez fique para uma outra palestra aí, causado por Bering, aí, enfim, aquela dissidência de 1927 na história da maçonaria brasileira, que confundia um pouquinho o que eram os graus superiores e o simbolismo, né? Aquele primeiro rompimento do Bob, que separou pela primeira vez o que era simbólico e o que era graus superiores, tá bom? Então, só para nivelar, quando a gente estiver falando aqui, meus irmãos, de rito escocês, antigo e aceito, a gente vai estar falando dos graus superiores, a partir do 4, como criou, né, como surgiu, de onde, por quê, e não se preocupem que aqui a gente não vai falar nenhum segredo, não vai entregar nada, é toda baseado, né, em dados históricos, etc. Portanto, ela é no nível aí de aprendiz, qualquer aprendiz, companheiro pode participar sem problema nenhum. Beleza? Tudo ok até aí, né, meu venerável Eliésio? Ok. Pois vamos lá começar a nossa linha do tempo, que vai desde 1650 até 1800, tá bom? Que a gente vai seguir aí como que se deu as origens do rito escocês, é o primeiro ponto dos 4 pontos que nós vamos ver hoje na palestra, tá? Por que eu trago essa data, meus irmãos, de 1650? Porque exatamente nesse ano, Carlos I, né, o rei da Inglaterra, Escócia, da Grã-Bretanha, naquele momento, ele foi decapitado. Tá? Ele foi decapitado e a família dele, como era costume naquele momento histórico, foi exilada, né? Mas não foi só a família e vários membros da corte dos Stuart precisaram sair da Escócia, né, e foram exilados na França, né? E daí o primeiro ponto, o primeiro momento em que a maçonaria operativa, ou a gente já estava falando de século XVII aqui, já era uma maçonaria semi-especulativa, muito próximo da maçonaria que a gente conheceu aí a partir da fundação da Grande Loja de Londres em 1717, né? Então a gente já tem uma mescla aí de operativa com especulativa, mas ela não era praticada na França ainda, no continente, né? Então era uma maçonaria que era muito forte na ilha, família, os seus descendentes, James Stuart, etc., todos radicados na França, começaram a praticar essa maçonaria lá, né? Então, esse sistema escocês, por assim dizer, ele tem origem na Escócia, mas ele acaba pegando um corpo na França, principalmente com o que a gente vai ver a seguir, tá, meus irmãos? Porque quando esse grupo de maçons foi para a França, eles, naquele momento histórico óbvio, né, a comunicação era tão rápida quanto os cavalos corriam ou os navios navegavam, então praticamente se rompia qualquer tipo de comunicação com a ilha, senão por aspectos políticos, e a maçonaria ela acaba se decidindo mesmo, né? Foi uma dissidência, eles não tinham mais nenhum vínculo com a maçonaria praticada nas Ilhas Britânicas, aquela maçonaria que passava a ser praticada na França. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que atentar.
O segundo ponto é que em 1717, quando surge, né, a Grande Loja de Londres, que ainda surgiu e gerou toda uma celeuma, sobretudo aí a partir de 1730, depois, com a publicação do Samuel Priestley, lá da obra A Maçonaria Dissecada, né, que vai acabar nominando essa Grande Loja de Londres como os modernos, e a Grande Loja da Inglaterra, lá dos antigos, enfim, que também não é o foco da palestra hoje. Mas, enfim, quando surge essa primeira grande loja lá na Inglaterra, a Grande Loja de Londres, em 1717, que aglutinava, em teoria, né, aquelas lojas daquela jurisdição, ela deixa de lado todos aqueles maçons outrora que viviam na Escócia e que agora estavam vivendo já há mais de 20 anos, né? Ou seja, a gente já teria aí bem mais de 40 anos, perdão, a gente já tem toda uma geração de novos maçons que jamais viram a Escócia ou a Inglaterra, etc., nascidos na França, que iniciaram na França já sob esse sistema adaptado na França, tá? Então, essa maçonaria escocesa, por óbvio, ela não vai se submeter à grande loja da Inglaterra, nem a de Londres, que surgiu antes, nenhuma das duas, e muito menos a UGLE, que veio surgir depois, né, depois de uma grande celeuma solar em 1751. Tá? Então, essas lojas que surgiram na França não eram vinculadas às grandes lojas inglesas, essas grandes lojas que, infelizmente, alguns maçons enxergam como papado da maçonaria, né? Que é um grande erro, porque todas as lojas, as jurisdições, as potências, elas são independentes e elas não devem obediência a ninguém, senão apenas os seus federados, a sua federação, ou as suas lojas, as suas jurisdição. Então, em 1717, apesar de ter um fato muito importante, que é a fundação dessa primeira grande loja do mundo, esses maçons escoceses que viviam na França, ou muitos já franceses, nascidos lá e nascidos, inclusive, para a maçonaria lá, não tem nenhum tipo de vínculo com a França, tá? Com a Escócia, tá, gente? Apesar de se dizer que era uma maçonaria escocesa, porque foi trazida por escoceses para a França. Então, aqui a gente já começa a compreender por que hoje, né, muitos séculos depois, a gente começa a entender como é que continua a chamar o rito de rito escocês. Foi um rito que, na verdade, vocês vão ver que ele nasceu com os moldes que nós conhecemos hoje na França, mas ele tem essa herança dos Stuart, né, daqueles primeiros maçons que eram escoceses que levaram essa maçonaria para a França. Beleza? Em 1737 acontece um fato muito importante para a história da maçonaria moderna, e eu sempre falo desse fato em muitas das minhas palestras, né, na origem dos sinais, toques e palavras, enfim, muitas das minhas palestras, esse é um ponto alto, muito importante, aqui ele é o menos importante, mas é fundamental que nós entendamos também a maçonaria francesa, como ela se desenvolveu a partir desse fato histórico, né? Em 1737, né, o Andrew Ramsay, ele praticou um discurso que talvez seja o discurso mais famoso, né, do século XVIII, e olha que houveram vários discursos famosos de maçons proeminentes, né, da maçonaria. E assim, esse discurso, historicamente, ele é público. Se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês. Eu sempre acabo compartilhando com os irmãos em PDF lá o original traduzido para o português, uma melhor tradução possível, para que vocês conheçam o discurso que Ramsay fez. Qual foi o objetivo desse discurso? O Ramsay, pessoal, ele era conhecido como Chevalier, né? Porque ele recebeu o título de cavaleiro lá da Ordem de São Lázaro, e ele era um tutor, né, de um dos herdeiros do Carlos I, ou seja, ele era da corte escocesa, né, que radicada na França, ele era um nobre, por assim dizer, de origem escocesa, e ele, naquele momento histórico, em 1737, tentando valorizar essa corte dos Stuart e, consequentemente, através de aquisição de novos maçons, de nobres para a maçonaria, ele tentou dar ali, naquele momento histórico, um quê de especial para aquela ordem, né? Se a gente for entender historicamente o que acontecia em 1737, outras ordens estavam surgindo, como a Sociedade de Ciências Modernas, várias outras coisas, né? Sobretudo também a MORC, as Associações Rosacruzes e várias outras coisas já na Europa bombando, e ele precisava, de alguma forma, trazer algo de especial para a maçonaria. Então, no discurso dele, ficou muito conhecido, ele fez um discurso para a burguesia francesa, né, para tentar atrair esses nobres e burgueses para a maçonaria, e ele associou a origem, pela primeira vez na história, ninguém tinha falado nisso, e ele associou a origem maçônica aos Cavaleiros Templários, né, propositadamente. Então, ele incluiu aí essa origem nobre, como se os guerreiros de Carlos I, que tinham lutado nas cruzadas, tivessem sido os primeiros maçons,
né? Enfim, então ele associou aí uma origem da maçonaria moderna, porque aí a gente já estava no século XVIII, da maçonaria especulativa, a uma pseudo, né? uma origem fake templária, né? E com isso ele conseguiu aglutinar muitos novos membros para a maçonaria, né? A maçonaria, desde aquele momento histórico, já passava a ser um cabide de títulos e graus, né? E tentava, de alguma forma, fazer uma troca de influências, entregando qualquer tipo de título para aqueles seus membros e, em contrapartida, ganhar qualquer tipo de apoio político ou social dentro desses membros. Esse era o objetivo do Ramsay, né? E ele conquistou esse objetivo, conseguiu, e só se descobriu isso daí muitos e muitos anos depois. A geração do Ramsay não chegou a descobrir que ele estava fakeando essa origem, por óbvio, né? Em 1741 acontece uma coisa importante que eu já vou falar abaixo, mas em 1741 começa um momento maçônico que dura pelo menos aí 50 anos, até a década de 90 do século XVIII, em que surgem muitos graus na maçonaria, meus irmãos, muitos. Um dos autores mais sérios de historiadores internacionais, ele diz que chegaram a ser criados mais de 1.100 graus na maçonaria na França, em graus superiores, né? O que vocês vão conhecer aí como o principal desses conjuntos de graus estruturados, que foi o rito de Eredon, mas eram vários tipos de escalas de graus e sempre, obviamente, tendo muitos enxertos. A maçonaria, a partir desse momento, ela já não era aquela mesma maçonaria trazida dos escoceses, né, para a França, um século antes, praticamente. Era uma maçonaria totalmente diferente, já vivendo uma série de outros fatores, tá bom? É o que eu vou discutir com vocês agora nesse momento, tá? O que aconteceu em 1741 que pode ser considerado um marco, né, para o rito escocês que a gente conhece hoje, né? Em 1741 foi publicado aquele discurso de 1737 que ele fez. Foi publicado em forma de livro, né? Isso aumentou ainda mais a popularidade dos maçons templários, né? E acabou servindo de inspiração para a criação de vários graus de origem templária. Vários, inumeráveis, tá? Surgiu também nesse mesmo ano o primeiro conjunto de graus superiores oficiais, por assim dizer, institucionalizados, que foi o capítulo de Clermont, em Paris. E esse capítulo de Clermont, ele era um capítulo, como a gente tem hoje, por exemplo, nos graus superiores do rito escocês, do rito de York, enfim, um dos grandes conjuntos, de graus, e esse capítulo ele estava lá para entregar até 8 graus novos, além do grau 3, que era o praticado na maçonaria simbólica, a esses novos irmãos que praticavam esse rito. Nesse mesmo ano, em 1741, também foi fundado um conselho chamado de Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente, a partir desse capítulo de Clermont, para dar outros graus acima do capítulo. E, assim, a partir daí, até a loja escocesa na França mudou o seu nome para a Grande Soberana Loja Escocesa de São João de Jerusalém. Tá? Então, assim, essa foi a potência, a primeira potência, por assim dizer, que criou o embrião, do que é hoje o rito escocês antigo e aceito, porque essa potência ela escalonou 25 graus a serem ministrados, chamados de graus de perfeição. Tá? Essa escala de 25 graus recebeu um nome posterior a isso de rito de perfeição ou rito de Eredon, que inclusive foi o nome que mais pegou, por assim dizer. O rito de perfeição era associado àqueles primeiros graus de perfeição que eram ministrados lá no capítulo de Clermont, os 8 primeiros graus, que quem está ou quem for praticar os graus superiores do rito escocês antigo e aceito logo vai entender por que nós temos aí a primeiro dos corpos, do rito escocês antigo e aceito, chamado de capítulo, e por que ele tem um apelido aí também, de graus de perfeição, muito associado à sua origem, muito associado à origem histórica lá do capítulo de Clermont, quando criou o rito de Eredon, por assim dizer, e começou a ministrar esses graus. Tá? E isso nesse período, tá, meus irmãos? Entre 1741 e 1790. Nesse período, transformando esse rito de Eredon em várias coisas, Incluíram tradições rosacrucianistas, egípcias, templárias, místicas, gnósticas, coisas de todo tipo. Alguns deles podem ser vistos hoje no simbolismo do rito escocês. A gente vai falar disso já já. Tá? Então, muitas coisas nesse período de tempo foram
incluídas dentro da maçonaria, sobretudo influências da Igreja Católica, religiosas, né? A França, né, era um país eminentemente associado ao Papa, né, historicamente, no século anterior, por exemplo, foi o Papa e o rei Felipe Belo que promoveram e depois a França tinha de séculos aí uma associação histórica com a Igreja Católica e nesse século, no século XVIII, continuava assim e, portanto, tinham muitos membros do clero da Igreja Católica dentro da maçonaria, assim trouxeram algumas influências da Igreja Católica também. Isso por si só já era totalmente diferente da maçonaria escocesa, né? Que a maçonaria lá nas Ilhas Britânicas era uma maçonaria com mais influência do protestantismo. O próprio James Anderson, né, que concatenou, por assim dizer, os nossos primeiros estatutos e regimentos, ele era um pastor, né, protestante. Então, era totalmente diferente. Isso, por si só, já dissocia de maneira abissal a maçonaria que era praticada na França com a maçonaria que era praticada na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, enfim, naqueles países lá, nas Ilhas Britânicas, por assim dizer. Tá bom? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Tudo de esoterismo que a gente vê no rito escocês antigo e aceito hoje, apesar de vez em quando surgir um irmão reformista querendo inserir mais coisa, não é culpa dele, é algo que vem de séculos atrás, desde a origem do rito, da criação do rito ainda na sua Constituição 102, que eu falei lá dos imperadores, né? Eles publicaram uma Constituição, né? Que é a Constituição da Maçonaria de Perfeição, em 21 de setembro de 1962, lá na cidade de Bordeaux, por isso que também ficou conhecida como a Constituição de Bordeaux, e esse documento também você consegue, se fizer uma pesquisa minuciosa, acessar, inclusive, pela internet. Tá bom? E aí eu dou a fonte do livro do Bandeira, de 2011, que diz que nesse período mais de 1.100 graus foram criados, né, só nesse período, entre 1741 e 1790, na França, para vocês terem ideia de que, às vezes, a gente pode reclamar que a maçonaria hoje, né, tem muito título e muitos irmãos que, infelizmente, não querem se aprofundar, entender, estudar e, sobretudo, praticar as virtudes maçônicas. Vocês imaginam naquela época, né, quando a maçonaria ainda estava se firmando no novo país e a custa de que a maçonaria se transformou no que ela é. Então, aquele período foi um período nebuloso para os nossos princípios maçônicos, infelizmente. Tá? E em 1800, meus irmãos, aí nós temos o fato talvez mais conhecido. Esse, sim, né? A maioria não conhece o que veio atrás, mas esse todo mundo acaba conhecendo, que foram alguns maçons franceses, né, já radicados nos Estados Unidos da América, na América, 10 no total, fundaram, né, lá em Charleston, na Carolina do Sul, o primeiro Supremo Conselho do mundo, né, que é o Supremo Conselho do Rito Escocês, né, e eles adicionaram aí mais alguns graus, né, aos 25 que já existiam no rito de Eredon. Esses 7 graus, né, acima dos 25, eles de fato foram inventados só lá em Charleston. Né? Não se praticava, não tinha antes naquele rito de Eredon, no rito de perfeição que era praticado na França. Então, quando a gente conhece o rito escocês antigo e aceito, né, com os 33 graus, essa escala que serve inclusive de parâmetros para outros, né, adaptados a ele, como o rito, sei lá, do Niramita, por exemplo, que eram só 13, acabaram adaptando ao 33 para poder se associar ao escocês, ou o rito brasileiro, que tem uma escala similar. Essa escala de 33 graus como ela só foi criada lá em Charleston, nos Estados Unidos, tá, meus irmãos? E para dar uma veracidade maior, eu costumo dizer que eles criaram uma das maiores mentiras da história da maçonaria, né? E esses irmãos, eles, para ratificar, por assim dizer, para dizer que eles tinham uma chancela importante para criar aquilo, né, eles associaram, de alguma forma, aí, essa nova Constituição, essa nova instituição que eles estavam criando, esse Supremo Conselho, né, a o Frederico da Prússia. Frederico II, né, que foi também um rei de vários países. Né? Quem tiver a oportunidade de ler sobre o iluminismo alemão vai ver o embate
combates maçônicos muito fortes, mas e só muita massa da história da maçonaria, mas é uma mentira que perpetuou a fundação lá do Supremo Conselho de Charleston, né, que a maioria de nós é vinculado e jurisdicionado nos graus superiores até hoje, né? Afinal de contas, o Supremo Conselho para a maçonaria, do grau 33 para a maçonaria da República Federativa do Brasil é associada a esse Supremo Conselho de Charleston. Nós temos um outro Supremo Conselho, né, que ele não tem, que a gente chama de irregularidade de origem, mas a gente não vai entrar no mérito do que é regular ou irregular, porque isso também é muito relativo, seria outra palestra, né? O nosso irmão Lúcio Portela, que é o nosso grande secretário de Relações Exteriores titular, o qual eu sou suplente, ele dá um show nisso, né? Se Deus quiser, vai ser nosso futuro aí, algo muito maior lá na CMSB em breve. Pois bem, então essa foi a mentira, mas foi a mentira que perpetuou, que ajudou a dar acreditação para esses 10 irmãos que fundaram aí esse Supremo Conselho lá em Charleston. E aqui sim, a partir desse momento, a gente tinha o rito escocês, como a gente conhece hoje. Por isso que eu insisto, meus irmãos, eu criei essa linha do tempo para lhes mostrar que as origens deles não são americanas, francesas ou escocesas, por assim dizer, mas são origens dos 3 países. Né? Aqueles escoceses que levaram embrionariamente nessa estrutura maçônica para a França, que depois evoluiu e se tornou uma outra coisa na França, né? Durante mais de um século, foi enxertado com várias questões, e a partir daí foi para os Estados Unidos e virou outra coisa, inclusive. Né? Então, a gente pode dizer que o rito escocês antigo e aceito não nasceu num único país, ele é filho do seu desenvolvimento em 3 países distintos, né? Tanto na Escócia, a sua origem primeira, quanto na França, onde ele viveu ali a sua adolescência, cresceu, experimentou, se modificou, e nos Estados Unidos, onde ele se transformou no que é até hoje, tá? Por isso que eu mostro de novo a imagenzinha para vocês aí, ó, da Escócia através dos Stuarts para a França, da França do rito de Heredon para os Estados Unidos até virar o que é hoje. Meu pai sempre dizia, meu filho, você que é professor, né, às vezes quando a pessoa não consegue entender, desenhe, porque as pessoas são muito visuais, e eu acho que esse esqueminha aí pode reduzir ou resumir toda a linha do tempo que a gente conversou. Escócia, através dos Stuarts para a França, da França nasceu o Heredon, do Heredon que foi para a América, lá para os Estados Unidos, e virou o Supremo Conselho dos graus 33, que nós temos hoje no rito escocês antigo e aceito. Ok, até aí, meus irmãos? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum complemento com relação a esse primeiro ponto, que são as origens? Primeiro ponto de 4, lembrem que a gente vai ver no nosso bate-papo de hoje. Não, nada, se não, vamos seguindo. Mauro, Diga, meu irmão. só um detalhe que eu me recordei de um estudo atrás sobre o rito. Essa criação do rito de Heredon na França, a sua intenção, a sua origem foi manter financeiramente a família dos Stuart, né, que estavam exilados na França. Eles precisavam de dinheiro para se manter, não estavam no seu país, e a maneira que eles tinham para poder gerar grana era isso, era vender os graus na França, através desse rito de Heredon. Por aí mesmo? Exatamente, meu irmão. Eu não diria, eu não seria tão simplista, talvez, porque não era só isso, né? Tinha questões políticas. Os descendentes do Carlos chegaram a tentar recuperar o trono nas Ilhas Britânicas, com batalhas sangrentíssimas na história, né? O neto dele, o filho dele foram assassinados tentando retomar o trono, né? James I, etc. Então, tinha toda uma questão política, não era só um financiamento de sobrevivência, né? E outra coisa também importante, meus irmãos, a gente tem que lembrar que em 1740 já tinha quase um século que a maçonaria tinha chegado na França, e que não eram só os escoceses mais que faziam parte, né? Então já tinham vários franceses há muito tempo. Então imagina só que em 1741 já poderiam ter franceses que já eram maçons na França há mais de 30 anos, né? Ou seja, então ali ela na verdade, ela acaba se pulverizando mesmo, se metamorfizando, né? Se tornando outra coisa.
E, obviamente, que quem comandava essa maçonaria lá eram os Stuart, né? A corte dos Stuart, seus descendentes, e, obviamente, que eles usavam isso também para financiar-se e também para continuar fazendo política, trazer os nobres para o seu lado, né? Sobre a égide, por assim dizer, da irmandade, né? Da obrigação de autoajuda, e eles cooptavam, sim, políticos, certamente. Infelizmente, meu irmão Sandro, essa é uma prática cooptando essa pessoa, né, de alguma forma vai conseguir algum tipo de ajuda ou melhoria na maçonaria, na sua loja, o que quer que seja. Eu até brinco que, por conta disso, nós temos muitos políticos maçons, né? Muitos maçons políticos, mas pouquíssimos políticos maçons. Né? A prova disso, Michel Temer, por exemplo, que era maçom e deixou de ser presidente, foi preso. Né? Então, temos muitos, não vou dizer que são todos, porque nós temos muitos irmãos sérios que estão na política. Né? Mas, infelizmente, a grande maioria não são, por conta desse mesmo perfil que já existia lá na França, de tentar atrair pessoas relativamente poderosas ou com influência para a maçonaria, e não o contrário, que eram de forjar indivíduos com excelentes valores e inserir esses indivíduos no meio público, na política, para tentar transformar a realidade dos países. Tá bom? E esse é um ponto até importante, meu irmão Sandro, para eu já fazer um adendo, um spoiler, que nem tem a ver com a palestra, mas que eu sempre faço questão de reforçar para combater aqueles romantistas, né? Ou aqueles herdeiros do discurso de Ramsay. Né? Tem muita gente que tenta dizer que a maçonaria mudou o mundo, que a maçonaria fez isso, que a maçonaria é a Revolução Francesa, que a maçonaria é a independência do Brasil. Isso é tudo bobagem, meu irmão. Não tem nenhum dado histórico que prove isso. A maçonaria, enquanto instituição, nunca interferiu em nada. Quem interferiam eram maçons. Esses sim, excelentes maçons, abnegados, e que eram membros da maçonaria, mas que tinham seus interesses políticos. Né? Eu dou sempre a prova disso na própria independência do Brasil, em que nós tínhamos 2 maçons que foram baluartes da independência e eram opositores um do outro, se caçaram e se perseguiram, inclusive, né? Que era Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Né? Um monarquista e outro não, outro republicano. Então, a maçonaria, enquanto instituição, nunca se envolveu. Continua sem envolver até hoje. Né? Quem se envolveu eram os maçons. Esse é um ponto importante, já que a gente está falando desse contexto aí, lá no século XVIII até o início do século XIX. Beleza, meu irmão Sandro? Consegui tirar tua dúvida aí? Perfeito, irmão. Obrigado. Pois vamos seguir, meus irmãos. Agora que a gente já sabe aí as origens, né? A gente desmistificou as origens um pouquinho dos 3, Escócia, França e América, nós vamos ver algumas características que vocês conhecem. Né? Isso aqui, como eu disse, a gente agora, a partir desse ponto, a gente não vai esmiuçar o que vocês já praticam, mas é só, talvez, de repente, chamar atenção para algumas coisas que talvez passem desapercebidos. Né? Quais são as características principais desse rito? A primeira coisa, e eu coloco aí a hashtag, é que esse rito ele é doutrinário. É o primeiro ponto. Tá? Ele é um rito extremamente doutrinário. Tá? As principais características dessa doutrina pregada no rito escocês antigo aceito, que eu acho lindo, muito bonito, etc., são dogmas, ou seja, ele é um rito dogmático, né? Ele é um rito religioso, ele nem é o rito mais religioso que nós temos, mas ele é um rito religioso, e ele é um rito esotérico, muito esotérico. Né? E, inclusive, se confunde, né? A religião com o esoterismo, como pode um rito tão religioso ao mesmo tempo trazer coisas que não tem nada a ver com essa religião. E agora talvez vocês já saibam um pouquinho por quê, porque entenderam a história e como ele se formou naquele período lá no século XVIII, na França, enquanto embrionário rito de Eredon. Então ele é dogmático, religioso e esotérico. Essas são as 3 principais características aí que formam a escala, né, desse conjunto de graus do rito escocês antigo e aceito. Muitas dessas coisas, pessoal, vocês vão ver lá nos graus superiores, muito mais. Mas tantas outras, já no simbolismo, a gente vai conseguir ver. Né? E de maneira muito clara, eu vou trazer, inclusive, alguns exemplos do simbolismo para que nós possamos ver algumas peculiaridades que nós possamos ver no simbolismo, já que nós temos aprendizes, companheiros, gente que só conhece os graus superiores porque estudaram, pesquisaram alguma coisa, um dia ainda vão chegar lá. Né? Então, quais são algumas peculiaridades que a gente pode ver no simbolismo ainda do rito escocês? Primeira
As influências religiosas, como eu disse, sobretudo da Igreja Católica, né, que era muito próxima a essa corte dos Sturtes, em todos os 2 séculos, aí, século XVII e XVIII, na França. Né? A primeira coisa é que a gente se reunia em templo. Olha só, o rito escocês em templo. Outros ritos não. Outros ritos se reúnem em sala de loja, em qualquer sala, em qualquer lugar, desde que tenham lá as 3 grandes luzes da maçonaria, que é o esquadro, o compasso e o livro da lei, e que todo mundo esteja de avental. A gente é comum ver fotos, por exemplo, de maçons reunidos em cavernas, maçons reunidos em tendas do exército norte-americano, por exemplo, no Afeganistão. Por quê, pessoal? Porque lá no rito que eles trabalham não há necessidade de sagração do local das reuniões. O rito escocês, não. O rito escocês tem essa peculiaridade. É necessário a sagração. Não pode se fazer uma reunião do rito escocês em um local que não tenha sido sagrado ou até ressagrado, né? Quando passa por reforma, enfim, tem até cerimônias de ressagração de templos, né? Então, essa já é, de cara, uma baita de uma influência religiosa dentro da maçonaria, que o rito escocês é templo. A gente se reúne num templo. Segundo é que o rito escocês possui altares. A própria expressão altares, do altar, é uma expressão, né, trazida da Igreja Católica, e alguns outros ritos que não são católicos não têm altares, têm mesas, né? Então, no rito escocês antigo aceito, nós temos alguns altares, né? O altar dos juramentos, o altar dos perfumes e os altares das luzes, né? Venerável Mestre, primeiro e segundo vigilante. Os outros possuem mesas, mas lá nós temos altares. Terceiro ponto, que assim é marcante a influência da Igreja Católica no rito escocês antigo aceito, é a diferença de nível entre os planos do templo, né? A gente tem no Ocidente um nível, no Oriente outro nível, é mais alto, né? A gente tem inclusive uma separação física entre esses 2 níveis que a gente chama de balaustrada ou grade, né? Grade do Oriente, que é idêntica, ipsiliter, uma cópia, né, do que tem nas igrejas católicas, né? Na parte dos altares você tem uma separação de nível, né? E muitas das vezes, sobretudo nas igrejas góticas, né, do século XVII e XVIII, uma grade separando, né, o nível do altar, o nível de onde os clérigos ficavam, com o nível onde, né, os fiéis ficavam. Então, isso também é uma fortíssima influência da religião, que a gente vê logo no simbolismo, no rito escocês antigo e aceito. E, por último, mas não menos importante, tem outras, tá, pessoal? Eu trouxe só essas 4 que são as mais visíveis, por assim dizer. É a circulação de uma bolsa de coleta de dinheiro, né? Isso daí é uma prática secular da Igreja Católica que foi enxertado dentro do rito escocês. Alguns outros ritos não têm esse tipo de circulação, né? Mas os ritos mais religiosos, ou aquele que tem mais influências da religião, eles têm esse tipo de circulação que nós chamamos no rito escocês antigo e aceito de tronco de solidariedade, né? A bolsa de beneficência para o tronco de solidariedade também é uma influência religiosa muito forte, surgida lá naquele período do século XVIII, em que a gente consegue ver hoje, até hoje, no século XXI, dentro das nossas lojas, na prática desse rito em específico do rito escocês antigo e aceito. Mas tem algumas outras influências também muito visíveis, muito fáceis de ser percebida, né? São influências sincréticas, que eu chamo aqui de influências esotéricas, né? É a espada flamejante, talvez a mais comum delas, todos vocês passaram por ela nas suas iniciações, né? Na espada flamejante que fica lá na mesa, no altar do Venerável Mestre. É importante dizer, pessoal, que se eu fosse contar a história de cada um desses elementos aqui, a gente poderia criar uma nova palestra só para falar sobre isso, tá? Então eu não vou me aprofundar aqui, eu vou me aprofundar num único ponto de influência esotérica para que a gente não desvie o nosso foco. Espada flamejante, corda de 81 nós, as colunas zodiacais, então, essa daí está na cara, né? Uma influência gnóstica muito forte. A própria estrutura do templo, que nas lendas, que é também um dos fundamentos, né, da maçonaria, fundamento de regularidade práticas, né? Aí não é uma questão de regularidade de origem, mas uma regularidade prática, que é a lenda, né, do grau 3. Então, assim, todos os templos, independente do rito que se pratica, normalmente eles têm uma associação à lenda, né, sobretudo do Templo de Salomão e etc. Mas tem uma série de adaptações no rito escocês, antigo e aceito, né, que a disposição dos cargos em loja eles se correspondem à árvore da vida da cabala judaica. Eu também tenho uma palestra só sobre isso, nosso irmão Marcos Galvão também já
ministrou uma palestra sobre o tema, é muito interessante, que é uma influência também desse momento na França, de enxertos nesse rito de Eredon no século XVIII, nesse período entre 1740 e 1791, e zilhões de outros elementos simbólicos e iniciáticos, vários dentro dos nossos templos, eles têm, de alguma forma, alguma origem ou sofreram algum tipo de influência sincrética, ou seja, de várias religiões diferentes, ou mesmo esotéricas, né, de algo que não foi da religião comum naquele momento histórico, né, que era a religião ou católica ou protestante, após a Reforma e com Contra-Reforma, etc., mas algumas outras influências, né, do gnosticismo, de alguma outra religião diferente daquelas mais comuns praticadas naquele momento. Beleza? Por conta disso, eu vou falar de uma coisa interessante, ó, que a gente vê no grau de aprendiz, que a gente vê no grau de companheiro, que é uma outra baita influência sincrética, esotérica no rito escocês, mas esse daqui é bem legal da gente estudar, né? Que são a estrela de 5 pontas, ou pentagrama, que na verdade é o pentalfa, né? Depende da história. E assim, antes de falar como a gente vê isso na maçonaria, eu vou falar um pouco da origem disso até virar um símbolo maçônico. Porque antes de ser símbolo maçônico, ele foi símbolo de muitas outras coisas. E aí eu também vou trazer isso como curiosidade. Como são muitos elementos, eu não poderia assim falar de todos. Eu escolhi um que eu achei curioso para a palestra de hoje. Essa palestra eu já fiz várias vezes em lojas de estudos e pesquisas, etc. E toda palestra que eu faço eu escolho um ponto diferente, né, para a gente falar aqui como curiosidade. E para vocês aqui hoje eu escolhi para falar da estrela de 5 pontas, do pentalfo, do pentagrama, beleza? Vamos lá conhecer. Olha o tanto de coisa aí que tem sobre o pentagrama para a gente ver, tá? Gente, o pentagrama, tá, ele é associado, primeiramente, na Europa, às escolas dos mistérios da Wicca, celtas, etc., né? Então, ele era mais comumente associado, por exemplo, ao microcosmo, ao ser humano, né? Os 5 pontos que depois, inclusive, foi desenhado por Leonardo da Vinci, etc. Mas ele também era conhecido como nó infinito lá para a Wicca, como cruz do duende, pé da bruxa, estrela do diabo, pé do druida, enfim, vários apelidos teve esse símbolo, sobretudo no início do século X, século XI, século XII. Esse era um símbolo muito comum das escolas de mistérios da Wicca. Ele também, pessoal, ele foi brasão de alguns impérios ou realezas. Eu consegui achar essa figura aí depois de muita pesquisa, é uma das moedas mais antigas do mundo, pessoal. Ela é datada aí de aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, e ela já tinha um pentagrama, né? E é uma moeda ou medalha dos caldeus, da antiga Mesopotâmia, né? E lá significava autoridade, né? Então, assim, é como se o rei caldeu ele estivesse subjugando os 4 cantos do mundo, né? Então, ele é um marco histórico mais antigo aí do pentagrama, como um brasão real lá da antiga Mesopotâmia. É bem legal a gente conhecer isso, né? Para os hebreus, então, o pentagrama ele é muito importante, né? E talvez essa origem hebraica da estrela de 5 pontas foi que talvez teve uma das maiores influências no rito de Eredon, né? Porque ele significava verdade, e os 5 livros da Torá, conhecidos como Pentateuco, né? E é fato histórico também que muitos hebreus ou de pessoas que estudavam a cabala hebraica faziam parte da maçonaria naquele momento histórico, sobretudo associando outras ordens, né, principalmente a ordem Rosa Cruz, né, em suas 2 vertentes, que tiveram 2, mas outras ordens também que vinham surgindo a partir daquele momento histórico. Para os gregos também teve vários tipos de significado, e esse é um dos significados também que a maçonaria, como a maçonaria socrática, que é filosófica, mas também pitagórica, né, muito pitagórica, sobretudo no simbolismo, né, no grau 1, no grau 2. Então, a gente também pega emprestado aí um pouco dos significados da estrela de 5 pontas para os gregos, né, que é o pentalfa geométrico, que foi descrito pela primeira vez aí em 586 a.C., lá pela própria escola pitagórica, né? Esse pentalfa ele era a proporção do número de ouro oculto no pentagrama, né? Assim, o Pitágoras chamava inclusive essa estrela de 5 pontas aí de insígnia da perfeição, e não à toa a maçonaria utiliza essa analogia com a estrela de 5 pontas em vários momentos dentro do simbolismo e também depois lá nos graus superiores, né? Ele também ele ornamentava vários templos aí nas artes helênicas, pós-helênicas, e nós temos inclusive colunas, né, helênicas nas lojas simbólicas. É um outro ponto bem legal.
Para os gnósticos, que era muito comum, significava a estrela flamejante. Olha só, uma expressão que a gente fala até hoje dentro da maçonaria no rito escocês antigo e aceito, né? Ou lua crescente, também estava relacionada à alta magia, mistério dos céus. Pessoal, tudo isso que eu estou dizendo é muito, muito, muito antes desse símbolo ser associado a qualquer coisa na maçonaria, tá? Então, todos esses significados eram anteriores. Para os druidas, também já num passado mais recente, sobretudo aí no século XV e XVI, né, os celtas, por assim dizer, na antiga Espanha, né, no reino da Espanha, então era o símbolo da deusa mãe, significava a cabeça divina para eles. Para os egípcios, né, e bem mais antigos que isso, tiveram associados a várias questões, né, mas sobretudo questões matemáticas, e inclusive a estrela de 5 pontas ela é encontrada numa relação, né, da geometria das pirâmides, que é muito legal. Quem tiver assinatura aí do canal History, de vez em quando vai assistir alguns programas que vão falar muito das relações pitagóricas e geométricas com a construção de pirâmides, ou não, né? Pitágoras é que estudou isso, já que as pirâmides são muito anteriores a Pitágoras. É bem interessante a gente entender um pouquinho como isso funciona, tá? Os celtas também, pessoal, tinham uma moeda, né, que era considerado o sinal da deusa Morgana, né, que é uma das moedas célticas mais primitivas também achadas pelos arqueólogos, que tinha uma estrela de 5 pontas com uma árvore no centro, né, era bem legal esse tipo de pentagrama. E para os cristãos católicos, que também influenciaram muito o rito escocês antigo e aceito, e ele sempre foi associado, né, aos cristãos, inclusive na construção dos templos góticos mesmo, né, das igrejas góticas antigas, medievais, e assim, muito, muito antes mesmo da Inquisição, né? Muita gente associa essa estrela de 5 pontas, sobretudo ela invertida, né, àquele desenho de Baphomet, aos templários, e toda a celeuma que aquilo criou naquele momento, né, em que os templários foram derrubados muito mais para não precisarem pagar o que deviam a eles, sobretudo o rei da França e o Papa, né? E também para tentar, de alguma forma, conseguir o tesouro dos templários, do que propriamente dito, por qualquer adoração dos templários a qualquer tipo de entidade não católica, né? Mas, naquele momento histórico apenas, que a Igreja Católica associou esse pentagrama, ou a estrela de 5 pontos, a algo ruim, né, para tentar justificar uma caçada aos templários, mas antes disso já era um símbolo comum da Igreja Católica que representava verdade, religiosidade, trabalho criador, né? E a gente pode, por exemplo, identificar esse símbolo em várias construções católicas muito anteriores ao período, de fato, da Inquisição, que é o período em que ela ficou mais famosa do ponto de vista negativo, inclusive, tá? Para os romanos também, né, e aí já no período aí do início do cristianismo, e aí eu falo aqui, por exemplo, de Constantino, né, que foi o primeiro imperador cristão, por assim dizer, depois de muito tempo lá das guerras judaicas, né? Quem tiver interesse em estudar isso vai entender que ele também tomou uma decisão política quando resolveu se converter ao cristianismo, né, para acabar com as guerras judaicas, e aí fez uma adaptação a várias das festas pagãs, a festas cristãs, etc., no primeiro concílio. Isso depois continua acontecendo, mas já lá para os romanos a estrela de 5 pontas também era utilizada, inclusive em anéis, né? O símbolo, por exemplo, de castigo, terror, né? Era um símbolo mais militar do que religioso para os romanos, essa estrela aí de 5 pontas, mas que depois do sacrifício de Jesus também ficou conhecido como monograma de Jesus, ou cruz de Constantino, que já era uma cruz de 5 pontas. Tá? Alguém ligou o microfone aí, quer falar alguma coisa, fazer algum complemento, meu irmão? Não? Então, tranquilo. Para os medievais, por último, que foi inclusive a imagem que eu apresentei no início, também era conhecido como nó infinito, né? Significava verdade, que também era um significado utilizado pelos cristãos anteriores à Inquisição, era um símbolo de proteção em portas e janelas, e isso também se confundia muito com o mesmo significado cristão, tanto que tinha esse símbolo nas construções das catedrais, etc. Né? Com a ponta para baixo, aquela ponta invertida que foi demonizada, por assim dizer, pela Inquisição, ela só significava uma outra estação, o inverno, né? E com a ponta para cima, ela significava o verão, e aí o antagonismo entre luz e trevas, né? Muito interessante. Ainda tem a lenda de Gawain, né? Que também é muito importante, inclusive, para a maçonaria e para a história do Ramsay, né?
que deu origem, por exemplo, ao conto da Távola Redonda e várias outras coisas, e que essa estrela que tinha no escudo lá do Cavaleiro Verde, né, o Cavaleiro de Gawain, que significava generosidade, cortesia, castidade, cavalheirismo, piedade. E isso também é muito utilizado na Ordem Demolay. Se tiver algum senhor Demolay aí, pode talvez conhecer essa lenda, é bem legal. E essa lenda também inspirou muitos contos dos templários e muitas associações templárias à maçonaria. E tudo isso tem a ver com as estrelas de 5 pontas e como as culturas iam se disseminando e essa estrela ia ganhando outros significados para outras culturas, outras religiões, etc. Tá? Para os templários em si, que ela foi definitivamente, né, um ponto que culminou com a derrocada dos templários, né, quando foi utilizada do ponto de vista negativo pela Igreja Católica, mas antes disso ela era utilizada de maneira comum, né, inclusive influenciando várias construções templárias, tinham esse símbolo do pentagrama, né? Ela era usada como uma proteção sobre a cruz, então normalmente o símbolo templário da estrela de 5 pontas, que era invertida, era normalmente mais de 90% de tudo que os historiadores e arqueólogos acharam era em cima da cruz, ou seja, protegendo o trabalho, a missão templária, né, de proteger, pelo menos aquela no início, né, que era de proteger os peregrinos até Jerusalém, e depois tomou outras proporções, como o primeiro banco do mundo, uma série de outras coisas, né, mas acabou sendo a ruína deles quando foi associada de fato à figura do Baphomet, enfim, a adoração do demônio, uma série de outras coisas, né, que o Papa Clemente e o Felipe Belo, rei da França, associaram para poder acabar com os templários, tá bom, meus irmãos? O hermetismo ela também é muito comum, é o microcosmo, né? O homem, o análogo ao macrocosmo, o universo, e a gente pode aí divagar até para outras questões, né? Aqueles ensinos de Hermes de Trismegisto, quando ele dizia de uma das leis herméticas que tudo que está em cima está embaixo. Então, essa associação do microcosmo com o macrocosmo é o que representa também algo que está lá no nosso simbolismo, no ritual do grau 1. Então, assim, aqui a gente tem aprendiz, né? Todos os aprendizes, em algum momento, vão estudar isso nas suas instruções, aí, a quinta essência, né? E hoje, olha só, a quinta essência, a estrela de 5 pontas, tratadas na maçonaria, na verdade, ela é uma influência de várias e várias outras coisas ao longo do tempo e que foi enxertada no rito escocês antigo e aceito em algum momento histórico, lá entre esse período, entre 1740 e 1790, e foi evoluindo para o que a gente conhece hoje e o que a gente estuda hoje, tá? Então, é bem legal a gente entender a evolução disso, não apenas tentar entender. A maçonaria ela ensina em qualquer rito, pessoal, através de símbolos e alegorias. Isso, por si só, já deveria fazer o irmão entender que é tudo uma metáfora, né? Para que nós consigamos aí desenvolver as nossas virtudes, não sei, você vai. Aprender os nossos valores. Também não quero, não. Enfim, eu não quero. Ligou o microfone aí sem querer. Tem, vou tentar. Eu gosto. Não, aí acho que é o irmão Denner. Para dar uma bloqueada no microfone. Beleza. Pois bem, então, assim, o que nós utilizamos hoje na maçonaria é tudo metáfora, tá, meus irmãos? É tudo analogia, para que a gente possa entender melhor, né? Como Jesus fazia, ele falava por parábolas, né? Eu que sou o cara do marketing, a gente fala de storytelling, né? De contar histórias para tentar comover o cliente. E assim, a maçonaria ela faz isso. Essa forma, esse processo didático-pedagógico é para que a gente, através de analogias, tentemos entender as coisas. E isso é importante porque tem muitos maçons que, infelizmente, eles querem levar o pé da letra, né? Ele lê, enxerga aquilo e diz, meu Deus, lá porque Salomão era maçom e tal. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Então, tudo é analogia, é simbolismo. E todos esses ensinamentos do rito escocês, com todos esses enxertos que ele teve ao longo do tempo, né, que o fazem o rito peculiar e belíssimo que ele é, né, tem muitos ensinamentos bacanas, e aqui a gente só está entendendo, né, uma pequena parte da origem dele e de algumas influências para entender de onde vêm esses ensinamentos, né? Porque não foi tirado simplesmente da cabeça de alguém, que isso evoluiu ao longo do tempo para ser o que a gente conhece hoje, que é o que na maçonaria, como eu apresento aí, ou a quinta essência, ou estrela flamígera, dependendo do momento aí, do ponto dos seus estudos, você vai encontrar essa estrela de 5 pontas dentro dos nossos ritos, ainda lá no simbolismo do rito escocês, tá, meus irmãos? Então, esse termina aí o terceiro ponto, né, de algumas peculiaridades que a gente vai ver. A gente já viu aí, só para uma questão didática, revisando, a gente viu as origens, né,
escocesa, francesa e americana. Depois nós vimos algumas principais características. Depois nós vimos algumas peculiaridades de algumas influências religiosas e esotéricas. E aí eu escolhi uma só para exemplificar o tanto de influência que a gente tem para um símbolo maçônico esotérico dentro dos nossos rituais. E, por fim, para finalizar o nosso bate-papo, eu vou propor uma reflexão, tá, meus irmãos? Como tudo na vida, a gente não deve se fechar, ser intrépido, com fim em si mesmo, né? A gente precisa sempre não concluir, encerrar um capítulo, mas estar aberto para aprender outras coisas, discutir, debater. São as perguntas que movem o mundo e não as respostas, tá? Tudo que a gente sabe de maçonaria hoje é muito mais do que se sabia de maçonaria 100 anos atrás, por conta do afinco de muitos irmãos historiadores que se dedicaram a buscar, de fato, fatos, né? De fato, fatos é ótimo, né? Ficou redundante. Mas buscar fatos para tentar contrapor a só aquela especulação, as pessoas que diziam, né, que sabiam, porque era assim e pronto, né? E a gente acaba tendo embasamento para poder questionar as coisas e saber o porquê das coisas serem como são. Então, as reflexões que eu vou propor aqui são reflexões comuns, sobretudo aos aprendizes e, às vezes, até mestres experientes, né? Não precisa responder, tá, meus irmãos? São perguntas retóricas, né? Mas eu gosto de fazer essa primeira, principalmente. Será que apenas a repetição de um ritual me faz conhecer um rito? Eu conheço irmãos que têm 40 anos de maçonaria. São excelentes maçons, porque têm muito caráter, uma excelente conduta, dono de valores assim irretratáveis, né? De condutas ilibadas. Mas isso não faz do irmão estudioso, não faz dele um conhecedor do rito. Será que só ir lá bater malhete, ler ritual toda semana faz da gente conhecedores do rito? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa refletir e que certamente vai nos mover a pesquisar, nos instruir, a buscar, debater, né? Enfim. Segundo, há um rito mais adequado a ser praticado? Qual? Essa pergunta eu ouço muito, meus irmãos. Por quê? Porque eu enfrento um grande problema aqui na Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão. Tem irmãos de vários estados, né? Mas aqui no Estado do Maranhão nós temos uma peculiaridade. A Grande Loja, em 60 anos de história, ela teve durante mais de 50 anos apenas um rito, que era o rito escocês antigo e aceito, né? E alguns anos atrás, já como mestre instalado, eu assumi um desafio, junto com alguns abnegados irmãos, Lúcio Portela e Marcos Galvão, principalmente, que foi de trazer a pluralidade de ritos para a nossa jurisdição. Então, nós começamos a estudar outros ritos, né? Praticar, saímos do Estado, né? Eu não sou maranhense, vocês percebem pelo sotaque, mas já moro aqui no Estado há muito tempo, a sair do Estado para visitar outras lojas de outros ritos, de outras jurisdições, aprender esses outros ritos, né? Então, o primeiro que nós trouxemos para cá foi o monitor de web, né? O rito americano, ou o York americano, por assim dizer. E a gente teve muita resistência, e eu não culpo os irmãos, porque em toda a história da jurisdição só tinha se praticado um rito. Então, fundamos a loja, trabalhei pela loja, e 3 anos depois, deixei de duplo filiar. Eu já vinha há 1 ano e meio estudando Rito Schrader, né, que fui aceito, graças aos benevolentes irmãos lá, no Colégio de Estudos do Rito Schrader do Brasil, Colégio de Estudos Irmão Gouveia, né, que 80% dos irmãos estão lá no Sul, né, no Rio Grande do Sul, sobretudo, Santa Catarina, etc. Então, passei um bom tempo estudando o rito e fundei uma loja do Rito Schrader aqui, a primeira, né, não só da Grande Loja, mas de qualquer outra potência que no estado não tinha. E aí a gente está nesse embate agora com o Rito Schrader, e eu até brinco com o meu sereníssimo grão-mestre, se deixarem, daqui 3 anos vou trazer outro rito. Por quê, pessoal? Para mim, aí essa resposta é particular, para mim, não há um rito mais adequado. Não há um rito melhor, não há um rito pior. Todos os ritos, né, eles vão trazer ensinamentos belíssimos. O que a gente não pode se esquecer, que alguns puristas, ditos estudiosos, se esquecem, é que o rito, meu irmão, ele é só o como. O rito, ele não é o porquê nem o quê. A maçonaria é uma só. E ela tem uma declaração de princípios exclusiva, independente do rito. E ela tem objetivos específicos, que é de melhorar o indivíduo, né, através da sua aprendizagem, por símbolos, né, e analogias, né, para fazer com que nós melhoremos, nos lapidemos e pratiquemos a virtude. E assim melhoremos o nosso microverso, né? Nos tornemos melhores homens, melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, né, melhores cidadãos, melhores profissionais. Então, quando a gente entende para que existe a maçonaria, o que a gente faz lá,
essa pergunta, essa segunda pergunta, ela de cara já cai por terra. Não há um rito melhor. Não há nenhum rito melhor que o outro, nem pior. Há ritos diferentes, com peculiaridades diferentes, com histórias diferentes, e até por isso eu faço aí mais uma parabenização aí ao nosso irmão venerável mestre Eliésio Júnior por ter tido a ideia de fazer uma série de palestras sobre vários ritos diferentes, né? Para que vários irmãos possam discutir sobre esses vários ritos, e se não praticam ou não visitam ainda esses ritos, que possam visitar nas suas jurisdições, aprender com esses outros ritos, complementar aquilo que os ensinos daquele outro rito com aqueles ensinos que ele já teve do seu rito em que nasceu, enfim, da sua loja mãe, etc. Tá, meus irmãos? Essas duas perguntas são retóricas. Uma outra pergunta que me fazem muito, né, é sobre a diversidade entre os autores. Por exemplo, tem autores que eles são mais subjetivistas, como eu costumo dizer, o Risardo da Camino talvez seja o mais conhecido. E tem outros que são mais positivistas, mais factuais, como Castellani. Estou dando exemplos de dois extremos, tá, pessoal? Bem famosos no Brasil. E aí me pergunto, meu irmão, mas como que eu vou seguir? Porque Risardo da Camino fala alguma coisa. Meus irmãos, os historiadores, a gente até brinca no grupo de estudos maçônicos, de autores maçônicos do Brasil, né? Quando quem compartilha lá aquele coisa diário maçônico lá do Risardo da Camino, o cara brinca, olha lá, vem mais um que fumou um baseado da Camino, né? Porque ele é um autor muito subjetivo, né? Um autor que viaja um pouco no sincretismo e muitas coisas. Mas também a gente não pode simplesmente seguir cegamente aqueles autores muito positivistas, né? O nosso irmão Lúcio Portela, que eu admiro muito, ele é muito positivista, né? Ele disse, meu irmão, me mostra onde é que está a egrégora na maçonaria, meu irmão, isso não existe, isso foi inventado e tal. Bom, e eu tenho um posicionamento sobre isso, né? E eu sempre que me perguntam isso, eu costumo fazer os irmãos refletirem que nenhum nem outro. Assim como nós devemos combater a ignorância e o fanatismo, eles sempre vão estar associados ao extremismo de alguma forma. Então, eu acho que como livre pensadores, livre investigadores da verdade, nós precisamos entender que a própria verdade ela é relativa. Para a ciência, a verdade não existe. Para a ciência, a verdade é só uma interpretação de um fato, a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista, que outro, de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, vai pensar diferente. Então, eu aconselho a quem me pergunta para não ser extremo, nem se agarrar só com um, nem se agarrar só com o outro. Para que ele, sim, investigue e descubra a sua própria verdade, a partir das suas perspectivas, né? Vejam que tipo de autores eles têm mais afeição, busca, enfim, em quais pensamentos desses autores ele coaduna mais, e a partir daí ele vai construir os seus pensamentos. Não há certo ou errado, tá, meus irmãos? Nem há melhor ou pior. O que há são posições de autores diferentes ou de escolas de autores diferentes na maçonaria. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa pensar na hora de ler e estudar. E, aliás, inclusive, incentivar os irmãos a lerem e a pesquisarem, né? Que, infelizmente, cada vez menos isso se faz. Os irmãos, eles leem ritual e olha lá, fecha e só abre de novo na semana seguinte, no dia que vai para a loja, né? E poucos irmãos, de fato, eles são imbuídos do estudo. Né? Isso também não é o fim do mundo, porque a maçonaria não é uma escola de aperfeiçoamento intelectual exclusivamente. Pelo contrário, ela é uma escola de moral, essencialmente. Né? O aprimoramento intelectual ele certamente vai potencializar esse aperfeiçoamento moral e até o espiritual também. Mas não é para isso que estaremos lá. Então, cada maçom, heterogêneos como somos, cada maçom vai ter uma característica, vai ter aquele que não vai querer estudar muito mesmo, né? Mas que vai ser um excelente maçom ainda assim. Então, eu digo até que a gente não deve julgar até isso. Será que todo mundo tem que ser estudioso? Porque, às vezes, o irmão é muito estudioso, mas lhe falta humildade. Né? Às vezes ele nem é um bom maçom, apesar de ser um baita conhecedor da maçonaria, é aquele que tudo eu que fiz no meu tempo, porque eu sei, aquele negócio. Olha, quantos desses nós não conhecemos? Saudosista, né? Exatamente, se a gente for elencar. Tem até gifs aí, memes, tem até figurinha de maçom dizendo eu que fiz, porque de tanto o cara dizer isso, fizeram uma figurinha dele. Né? Então, assim, eu acho que o extremo é o que a gente tem que fugir, meus irmãos, em tudo na nossa vida. Portanto, essa terceira pergunta retórica, né, sobre como se posicionar se tem, né, uma heterogeneidade grande dos autores, né, o meu conselho é se posicione com aqueles que mais
coadunam com o seu próprio pensamento, mas não fixe nisso. Investigue, pesquise, pergunte, converse com os irmãos. Né? Você mesmo, se passar por uma mesma situação mais de uma vez, você vai interpretar essa situação de maneiras diferentes, porque foram em momentos diferentes da sua vida. Então, por que a gente tem que se agarrar com uma única linha de raciocínio de alguém que às vezes até morreu, escreveu isso há 30 anos atrás? Né? A gente tudo deve se basear, né, e construir. Nós devemos deixar de ser repetidores e sermos construtores. Né? E eu acho que isso é que vai nos engrandecer bastante. Tá? Ótimo. Bom, meus irmãos, muito obrigado. Era isso. Eu espero ter contribuído, mesmo que minimamente, com os irmãos. Eu acho que o debate é válido, que os irmãos possam agora complementar, conversarem entre si. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, tá? Para que todos possam se ver novamente. Agradeço mais uma vez o venerável mestre, irmão Eliésio, né, pela oportunidade e convite, e agradeço também a todos os presentes aí. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Meu irmão Eliésio, a palavra está com você agora. Beleza, meus irmãos, a gente agradece ao nosso irmão Mauro Lerai. A gente pede aí os irmãos que desejam acrescentar alguma coisa, né, sobre a palestra, que vá falando aí na ordem que a gente vai concedendo aí, tá bom? Algum irmão? Meu irmão Eliésio, boa noite, irmão do Rice aqui. Só uma dúvida, não há para acrescentar, só para saber que o termo técnico foi perguntado e minha internet caiu algumas vezes, eu acabei perdendo alguns detalhes da palestra. O irmão Mauro, a palestra foi gravada, a gente vai ter acesso a esse link depois, até para estudo posterior. Eu estou num local aqui remoto, tive várias quedas e acabei não perdendo algumas coisas importantes, bem interessantes aí da palestra. Eu queria ter a oportunidade de revê-la, né? Até para investigar o assunto. Eu não sei se ela foi gravada, mas essa palestra... Eu gravei aqui. O Eliésio gravou. Pronto. Então, tranquilo. É só pegar com o irmão Eliésio. Resolvido. Tá ótimo. Obrigado. Eu vou disponibilizar, meus irmãos, o meu contato de WhatsApp aí no chat. Aí, o irmão que tiver interesse na palestra, já me dá um oi, se identifica e a gente passa o link, certo? Meu irmão Mauro. Pela ordem. Pois não, meu irmão. Agradecer demais a Hermínio Oriente Pedreira, Lóia Gonçalves Ledo, o nosso irmão Mauro. Sempre é um prazer ouvi-lo. Fica satisfeito. E a gente viu aí uma palestra que não nos cansa. E a gente, nessa reflexão, passamos a prestar bem atenção nessas reflexões que foram faladas. Muito bom. E a gente só tem a agradecer a você, Eliésio, por abrir esse espaço para a gente, para poder aprender um pouco mais, sair de dentro do casulo. E é isso aí. A gente viu de onde se nasceu, o rito que vocês antigos aceitam, por onde passou e até hoje o que estamos levando. Parabéns, meu irmão Mauro. Quero ouvir mais outras palestras aí sobre outros ritos ministrados por sua pessoa. Muito obrigado. Valeu, meu irmão Hermínio. Meus irmãos, olha, mais algum irmão deseja fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Eu, meu irmão Eliésio. Damião. Pois não. Eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, agradecer ao nosso irmão Mauro por ter nos brindado com seu conhecimento, né? Com certeza que foi de grande valia para todos nós. E, mais uma vez, lhe parabenizar. Você está de parabéns pela iniciativa de fazer durante essa pandemia que a gente está passando, utilizando aí as ferramentas tecnológicas. Para mim foi a primeira vez que eu estou utilizando o Zoom e achei extremamente funcional. Então, parabéns a você pela iniciativa e parabenizar nosso irmão Mauro pela palestra belíssima. Obrigado. Valeu, meu irmão. Essa foi só Posso fazer uma colocação ao irmão Mauro? Pois não.
Irmão Mauro, sobre a influência religiosa no rito escocês antigo assim, não sei se em outros ritos também é assim. A questão de São João, seu patrono, a maçonaria, e ter, inclusive, no ritual de iniciação, a alegoria de São João ali, decapitado. É uma forte também influência religiosa, né, na maçonaria. Sim, meu irmão, com certeza. Outros ritos também têm. No entanto, essa alegoria aí, ela é peculiar ao rito, mas a maçonaria, de fato, quase que universal, ela acaba adotando, inclusive as datas, né, tanto de São João Batista como de São João Evangelista, como datas importantes para a realização de banquetes maçônicos, né, em dezembro ou em junho, né, enfim, aqueles banquetes exclusivos, seja nos graus superiores, né, no rito escocês é lá no grau 18, seja no simbolismo mesmo, os banquetes maçônicos. Mas a maçonaria de São João é no rito Schrader, é no rito escocês, é no rito York, tem ritos tão religiosos, talvez até mais, do que o rito escocês. Por exemplo, o rito York, que meu irmão Rodrigo Brandão acabou de entrar aqui, o primeiro vigilante lá da loja Fidelitas, número 59, que vai ser o futuro venerável mestre lá, ele sabe muito bem, o rito de York talvez seja até bem mais religioso que o rito escocês, né? Mas é de uma religião específica, já que o rito York, o americano, lá o monitor de web, mesmo os crafts ingleses, eles sofreram bem menos influências críticas, então eles também têm uma carga de religiosidade muito grande, né? Mas aí só fechada uma religiosidade cristã, por assim dizer, né? Tem menos influência dos elementos, mas certamente o fato de São João ser o padroeiro da maçonaria, obviamente, é uma fortíssima influência, um indício gigantesco sobre como as religiões influenciaram a construção da maçonaria. O próprio rito Adoniramita é um rito extremamente que tem uma influência religiosa tremenda, não é? Mas algum irmão gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Bom, Rodrigo Brandão entrando aí agora. Meu irmão, eu tenho uma pergunta. Na verdade, acompanhando a fala do irmão Mauro, ele falando sobre a parte final, sobre a questão subjetiva e positivista, né, de alguns autores. A pergunta é, a grande loja do estado do Maranhão, ela tem alguma concepção definida para que elas pudessem fazer esse tipo de aconselhamento? Não tem, porque é um posicionamento que, se a grande loja fizesse, ela estaria ferindo, inclusive, os princípios maçônicos. Cada irmão é livre para pesquisar o que quiser, né? Obviamente que a grande loja, a nossa própria loja de estudos e pesquisas, que teve muito tempo parada, que foi suerguida esse ano, no ano passado, em 2019, né? Ela tem como um novo foco agora de publicar, né? Da gente desenvolver pesquisas e publicar, como todas as grandes outras, os grandes publicadores sobre conteúdo maçônico no mundo são as Coro Coronati, né? As lojas de estudos e pesquisas pelo mundo. E a nossa loja de estudos aqui na jurisdição, infelizmente, ficou muito tempo como uma loja de vaidade, né? Botavam pessoas lá para ficar apresentando palestras e, enfim, estudo mesmo, pesquisa mesmo maçônica. E publicação não existia. Mas a grande loja, ela não pode ditar uma recomendação a esse respeito. O que a gente pode fazer é conversar, dialogar muito, né? Entender, mesmo que eu não concorde, eu preciso entender e aceitar, né? O princípio da tolerância nos diz isso, o que o outro irmão pensa. Não é porque ele pensa diferente de mim que ele não saiba nada ou que o que ele pensa está errado, enfim. Né? Eu acho que todo esse tipo de discussão ela pode acontecer fora da maçonaria, aqui dentro nunca. Nunca um irmão vai estar errado por pensar diferente de mim. Às vezes ele pode estar errado por ter pego uma informação errada, ou uma fonte não fidedigna, né? Ou ter feito uma interpretação errada, e aí os mestres, por óbvio, têm a obrigação de orientar, sobretudo os aprendizes e companheiros, né, nessa estruturação dos seus conhecimentos, né, na sua forja, na sua formação. Mas, fora isso, cada irmão tem a liberdade aí de formular o seu próprio conhecimento. E é importante também dizer, meu irmão Carlos Ayrton, que informação é diferente de conhecimento. O que o irmão Mauro Leray fez aqui hoje foi compartilhar informação. Eu fui um curador, né? Eu filtrei várias informações e compartilhei com algumas pitadas de
opinião, né, do meu ponto de vista. E a informação ela é coletiva, todo mundo ouviu a mesma coisa. Agora, o conhecimento não se transfere, porque o conhecimento ele é individual. O conhecimento ele vai depender de como cada um vai absorver as informações, internalizá-las, modificá-las e adaptá-las para a sua utilização no dia a dia. Vai depender do empirismo, vai depender da sua profundidade, vai depender das suas limitações, dos seus paradigmas. Então, o conhecimento ele precisa ser construído, né? E o que nós vamos conseguir fazer sempre é apenas compartilhar informações e incentivar os irmãos a não ficarem só no nível das informações, mas se aprofundarem o suficiente para conseguirem construir o seu próprio conhecimento e, a partir daí, também conseguirem ser curadores de outros e influenciarem outros a continuarem estudando. Muito obrigado, meu irmão. Eu até pego parte da sua fala quando você nos trouxe a percepção sobre ritos, né? Dessa condição que a gente internaliza em alguma fala, quando a gente esteve aí em São Luís, né? Na condição de estar possivelmente venerável mestre, aí a gente entende, poxa, antes não me ouviam, agora passaram a achar, né, que o que eu estou falando faz sentido. Muitas vezes eu viajei e tive, por exemplo, eu estive no Rio Grande do Sul e participei de um rito chamado Mala, né? Acho que lá no Rio Grande do Sul é maçons antigos, livres e aceitos, algo desse tipo. E lá usa-se um sino. E esse sino gera um silêncio anterior, né, na loja. E eu, por exemplo, eu peguei isso para mim. E eu faço isso antes de começar. Não tem sino, tá? Mas eu faço isso antes de iniciar a sessão. Que não iniciou nada, ou seja, eu continuo com o rito escocês antigo e aceito sendo trabalhado, mas eu trabalho com 1 minuto, 1 minuto e meio, 40 segundos de silêncio, no escuro, para fazer uma reflexão sobre por que eu estou ali. Por quê? Porque quando chega no átrio, o irmão ainda está falando sobre a fazenda, ainda está falando sobre a chácara, o passeio, a viagem, né? Ele continua ainda fora do que seria, pelo menos nessa condição de espiritualizar. A gente já, com certeza, você já comentou sobre isso em outras palestras, eu vejo outros irmãos falando sobre isso, mas a gente, dependendo da região que está, é muito complicado você não falar de egrégora, né, como você falou há pouco, não espiritualizar, trazer contextos religiosos, porque nós temos irmãos que não têm, talvez, essa mesma linha cultural, como você falou há pouco, de conhecimento aprofundado sobre determinados temas. Então, eu queria lhe parabenizar e agradecer por esclarecer e trazer essa luz, né, que a gente espera utilizar aí quando...